teu nome, sim, ó Deus, sabendo, ó Deus, quem tu és, a obra que o Senhor fez em nossas vidas, Senhor. Somos, ó Deus, muito gratos a ti, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, da salvação, da libertação das nossas vidas, Senhor. E reconhecemos isto nesta noite, Pai, e queremos te louvar, e queremos te bendizer, Senhor. Queremos entregar tudo em tuas mãos, ó Pai. Toma o primeiro lugar nesta noite, Senhor. Faça segundo o teu querer, Senhor. Abençoe cada um, ó Deus, que vai entrar neste lugar, Senhor, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Aqueles que estão em suas casas, ó Deus, sejam abençoados também, ó Pai. Que venham te louvar, Senhor. Que venham te adorar, ó Deus, por tão grande obra, Senhor. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Fique à vontade nessa noite e realiza, ó Deus, a tua obra no meio de nós, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus 10, 11, 10, 19. Amém? Hebreus 10, 19 até o 25. Amém? Vamos ler essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Amém? Podemos ler, amém? Amém. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém? Hoje nós temos uma liberdade de adorar a Deus. Antes precisaria de alguém para fazer isso por nós. Hoje o Senhor Jesus se entregou por nós e nós temos essa liberdade. Ele se entregou por nós, né? Antes mesmo da nossa existência. E nós temos esse privilégio. E eu convido você a adorar o Senhor com todo o seu coração, por esse privilégio de estarmos na presença dEle e temos liberdade de falar diretamente com Ele. Podemos confessar os nossos pecados, podemos orar, podemos louvar o nome dEle. Temos a liberdade em Deus, amém? Vamos adorar, grande é o Senhor, amém? Adore ao Senhor por tão sacrifício que Ele fez por nós. Não éramos merecedores dessa graça, mas ela nos alcançou, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele alegria. A alegria de toda
Então, se você conhece, você louva o Senhor comigo. Se você não conhece, você esteja prestando atenção no que o Senhor quer falar ao teu coração nessa noite. Você que está em casa também. Amém?
ti me preparei. Eu reconheço, já pensei em desistir, mas nem a carta me mantém acesa até aqui. Me alimentei em meio ao deserto, sobrevivi pra viver só pra ti. Ouço tua voz quando me adora. Meu canto é trilha sonora do dia em que direi bendito de meu Pai. Seja bem-vindo, vou te abraçar. Vem me buscar, eu sou à espera. Dos ares vou vencendo as guerras. Estou santificando o meu coração pra te ver de tudo amor. Eu reconheço, já pensei em desistir, mas nem a carta me mantém acesa até aqui. Me alimentei em meio ao deserto, venci as tentações, sobrevivi pra viver só pra ti. Ouço tua voz quando me adora. Meu canto é trilha sonora do dia em que direi bendito de meu Pai. Seja bem-vindo, vou te abraçar. Vem me buscar, eu estou à espera. Dos ares vou vencendo as guerras. Estou santificando o meu coração pra te ver de tudo amor. Te espero no altar, te espero no altar. O mundo vai passar e o nosso amor durar. Te espero no altar, te espero no altar. O mundo vai passar e o nosso amor durar. Ouço tua voz quando me adora. Meu canto é trilha sonora do dia em que direi bendito de meu Pai. Seja bem-vindo, vou te abraçar. Vem me buscar, estou à espera. Dos ares vou vencendo as guerras. Estou santificando o meu coração pra te ver de tudo que nós, como noivos prudentes, possamos ouvir o que o Senhor tem falado para nós, possamos abrir a palavra, nos encher do azeite, nos encher de direção, nos encher de iluminação quanto à palavra do Senhor e a continuarmos no aguardo do nosso Salvador. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E vamos continuar adorando esse Deus, rendendo graças.
graças a esse Deus maravilhoso. A palavra de Deus no Salmo 108 diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Amém? Vamos ouvir o Evangelho, vai estar também oferecendo seu louvor, adoração ao nosso Deus. de que Deus nos leve mais alto para fazermos a obra dele. A palavra de Deus no livro de Atos 10, no versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Esse é um exemplo que Jesus
nós e uma missão de fazermos a obra. E que nada nesse tempo, irmãos, venha nos impedir de pregar a palavra, de anunciar a Jesus. O mundo pode estar passando por um processo muito difícil, mas o grande sentido de estarmos aqui não é nos perdermos com o que está acontecendo, é cumprir a missão, pregar o Evangelho. Que o nosso foco seja esse, como Jesus fez, que nós sejamos também assim, cheios da presença dEle, olhando para Ele, né, e fazer aquilo que Ele deixou para nós, amém? Que Ele nos ensinou, amém? Nós vamos orar ao Senhor, vamos receber a palavra de Deus nesse momento. Eu vou pedir ao irmão Reinaldo que ele ore ao Senhor nesse momento, amém? Eu gostaria de dar uma palavra para os irmãos que estão aqui, para você que está em casa também, assistindo pelas ondas aí da internet. Nesse tempo a gente tem estado muito mais próximo das pessoas que estão travando a sua batalha com o seu relacionamento intrapessoal, a pessoa com ela mesma. E eu tenho visto muita coisa e também tenho aprendido muita coisa com isso. Cuidar de pessoas no consultório nos traz perspectiva, nos traz portas que se abrem para nós, porque a gente vai vendo também algumas coisas que a gente precisa olhar com mais carinho na trajetória da nossa vida, para que a gente possa potencializar ou dinamizar a nossa vida. E uma coisa que nós temos feito ao longo da nossa história é que a gente está nivelando relacionamentos com os relacionamentos humanos que nós temos e tem perdido muito, porque a maioria de nós, talvez, uma porcentagem mínima de nós não está doente. A maioria de nós tem transtorno, dificuldade, e os relacionamentos têm estado muito ruins, quebrados. E a gente às vezes nivela tudo no relacionamento humano. E Jesus vem nos ensinar a conhecer o nosso Pai. Precisamos aprender a nivelar as coisas
através do nosso relacionamento com Deus. Por isso Jesus falou para aprender dele. E nós nos relacionamos e nivelamos o relacionamento e a compreensão do que é relacionamento com o relacionamento que nós temos com os seres humanos. E os relacionamentos, em sua maioria, está quebrado. Nós temos transtornos, temos visões distorcidas sobre a gente mesmo, visões distorcidas sobre os outros. E uma boa parte do tempo, essas coisas se manifestam e quebram ainda mais os relacionamentos. E traz transtorno, decepção, mágoa e tudo mais. Mas Cristo disse para aprendermos dele. Precisamos aprender sobre relacionamento com o nosso Pai. Nunca houve um tempo onde precisássemos olhar para o nosso Deus e aprender com Ele o que é de fato se relacionar. E à medida que aprendemos com o nosso Pai, vamos aprender também a nos relacionar com os outros. E o que vamos ganhar com isso, irmãos? A nossa vida vai ser muito mais produtiva. A Bíblia é um livro extraordinário. Paulo, quando fala para Timóteo, primeira carta, segunda carta, fala assim, ó, nos últimos tempos virão dias trabalhosos. E se você ver o esqueleto, o escopo do sermão de Paulo, Paulo está falando que todo o trabalho, e o trabalho pesado e a dificuldade é de relacionamento. Pessoas ingratas, pessoas soberbas, desobedientes aos pais. Ó, ele está falando que toda dinâmica, todo escopo, toda estrutura é relacional pela dificuldade que se tem. E como esse tempo tem adoecido ainda mais os seres humanos, precisamos aprender no amor do nosso Pai. Quero nessa noite dizer isso aos ouvidos de todos que aqui estão e aos seus ouvidos que está em casa. Precisamos aprender no amor do nosso Pai o que é relacionamento de verdade, verdadeiro, como Ele deseja que a gente possa ter ao longo da vida. Na parábola do filho pródigo, quem ensinou sobre relacionamento para os dois irmãos foi o pai. O pai ensinou relacionamento para o filho que foi embora e ensinou relacionamento para o filho que estava em casa. É o pai que nos ensina sobre a vida. É o pai que nos ensina como devemos proceder. É o pai que nos ensina, irmãos, como devemos tratar a vida. É o pai que nos ensina como devemos nos relacionar. Mas à medida que nós conhecemos o nosso Pai, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu Pai eterno não é igual ao meu Pai da terra. O meu Pai eterno não tem nada a ver com o meu Pai da terra. O meu Pai eterno, Ele jamais fará comigo coisas que o meu Pai terreno, em sua deficiência, fez comigo. Ele jamais será assim. Eu preciso aprender com a referência do meu Pai eterno. O que é amor paterno, o que é presença, o que é aceitação, o que é apoio, o que é uma mão estendida, o que é uma compreensão verdadeira, o que é um ensino. O meu Pai eterno tem tudo isso para me ensinar. Meu Pai eterno quer que eu saiba, eu aprenda o que é aceitação dentro do relacionamento. O nosso Pai eterno não é igual ao nosso Pai da terra. Ele é maravilhoso. Ele é Deus Pai. Aprendamos com o nosso Pai eterno. E o que aprendemos dele, vamos então oferecer a todos os demais. Porque com ele vamos aprender de fato como a vida funciona. É o Pai eterno que nos ensina como lidar com a vida. Quero adorar o Senhor com esse cântico nesta hora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Pai de amor, infinita bondade. Um dia um bom
sempre. Por esse amor eterno, por esse amor suficiente, por essa graça extraordinária, pela parábola do filho pródigo, pela festa para aquele que um dia foi embora, mas que voltou arrependido de fato, e que queria Deus voltar e ser como um jornaleiro, mas o pai lhe disse: você é meu filho, você é meu filho, e eu te recebo de volta como meu filho. Obrigado por ser o nosso Pai, o nosso Pai gracioso, o nosso Pai eterno, o nosso Pai perfeito, o nosso Pai celestial, que não é igual ao Pai da terra, que não é igual a mim, que sou pai de filhas. Pai perfeito. Que minhas filhas aprendam sobre Ti, Pai perfeito, para conhecerem o que é relacionamento verdadeiro e quais são as bases verdadeiras de um relacionamento produtivo, maduro e feliz. Que minhas filhas possam ir além dos meus limites, fraquezas, transtornos. Que elas tenham uma visão que vai além, ó Deus, da minha imperfeição, e que elas Te vejam e Te conheçam, que consigam superar a imperfeição desse Pai e descubra a perfeição do Pai Celeste, e encontre em Ti aceitação, graça, proteção, cuidado, auxílio, uma mão estendida, o perdão, o refrigério para as suas almas, a graça de Cristo Jesus. Que os nossos filhos conheçam a Ti, Senhor, e compreendam, através de Ti, da graça de Jesus, todas essas coisas. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. E agora, abre, Senhor, abre os corações, fala as mentes, ministra a Tua palavra, Senhor, traz algo do céu para a vida de todos nós, que recebamos, Senhor, que nessa noite todo aquele que foi alcançado por esse louvor decida abandonar a frustração que tem com o Pai da terra, a frustração que tem com os relacionamentos humanos, e decida permitir, Senhor, que através de Jesus a graça possa restaurar, remodelar, que a graça possa nos mostrar o real sentido da nossa vida, o propósito que Tu tens para conosco, que a graça restaure, que a graça cure, que a graça sare nessa noite, e todos aqueles padrões humanos internalizados que vão sendo repetidos, ó Deus, que vão simplesmente alimentando os transtornos, que nós possamos ter a coragem de modificá-los pela graça do Senhor, que sejamos como aquele filho que reconheça algo errado em mim, eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, eu preciso rever, eu preciso voltar lá no lugar aonde eu caí, porque lá eu vou consertar a minha vida, voltar para Ti, voltar para casa, voltar ao lugar da dificuldade, e ali, Senhor, receber toda a restauração, todo o amor do Pai e toda a graça que pode nos cobrir. Quem sabe, ó Deus, a maioria de nós aqui pode falar de tanta coisa ruim de relacionamento no seio de sua própria família, mas com Jesus nós podemos ser restaurados. Com Jesus, mudanças podem acontecer na nossa vida à medida que abrimos o nosso coração para um novo tempo. Obrigado por ter nos aceitado. Nós ainda não estamos prontos, mas o Senhor vai trabalhando em nós um dia de cada vez. O Senhor vai gerando em nós o caráter de Jesus, e nós te louvamos por isso.
Ó Deus, tenha compaixão, misericórdia e graça e derrama sobre nós nessa noite coisas extraordinárias. Aquilo que o pastor não pode fazer, faça o Senhor. O que eu posso é dizer: eis-me aqui. Mas além disso, ó Deus, a unção, a graça, o poder, a vida na palavra, isso tudo procede do Senhor. Realiza para a glória do teu santo e excelso nome. Eis-me aqui, eis-nos aqui, eis o meu amigo, meu irmão, que está, ó Deus, participando conosco via online. Ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos à palavra, João capítulo 13. João capítulo 13. Vamos à palavra de Deus. Quero ler alguns versículos. Você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, João capítulo 13. Quero ler alguns versículos e quero pregar a palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Diz assim a Escritura Sagrada no Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo o que o Pai tinha depositado nas suas mãos, todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar-se, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis vós o que tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é?
Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Palavra do Senhor. Ministério de Jesus está quase findando, antes que ele seja levado à cruz do Calvário. E ele, se você ler os evangelhos todos, ele vai chamar os discípulos e dizer que ele queria, era do agrado de seu coração, que ele ceasse com os seus discípulos. Tanto é que o texto de João vai dizer que ele os amou, e os amou até o fim. Então Jesus nos chama para cear. Esse é o enredo da ceia, que eu vou pegar, mas eu vou dar um passeio em outros versículos. O personagem que eu quero destacar nessa noite é o personagem Judas Iscariote. Mateus capítulo 10, Jesus orou a noite inteira, Jesus desceu, Jesus começou a convocar na beira da praia os seus discípulos. Ele os chamou para um reino perfeito, ele nos chamou para uma palavra perfeita, ele os chamou para estar com ele numa caravana abençoada, numa caravana que não poderia dar errado. Era a caravana de Cristo Jesus. Os seus discípulos, ele os chamou para a missão mais importante que alguém possa ser chamado. Ele os chamou para anunciar o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é tão especial, ele é tão importante, que alguém chegou a dizer: se alguém te chamar para ser rei em algum país, e você for chamado também para fazer parte do reino de Deus, não se rebaixe sendo rei em nenhum país, continue no reino de Deus. Alguém disse dessa maneira: é rebaixar-se, ser rei de uma nação, abandonando o reino de Deus. Você não está subindo, está decrescendo, está caindo. De tanto que a pessoa quis dizer que o reino de Deus é um reino inigualável, é aquilo que o próprio Deus falou para Nabucodonosor, e Nabucodonosor depois falou quando voltou à sua razão, depois daquele embate que ele teve, virou quase uma besta fera, no meio do mato e no orvalho. Eu sei que o teu reino é sempre eterno, e esse reino jamais terá fim. É para isso que Judas foi chamado, é para uma palavra que não perece, que não se perde, que ele foi chamado para ministrar. Ele foi chamado para um propósito que jamais frustrará homem nenhum. Irmãos, eu tenho um monte de frustração e decepção, mas nunca com o reino e nunca com a palavra. Jesus nunca me decepcionou, ele nunca me frustrou, porque ele é perfeito e sua palavra é perfeita. Mas eu tenho uma decepção, e produzi um monte de decepção também, porque perfeito é aquele que chamou, e perfeita é a sua palavra. É para isso que ele foi chamado, é para esse reino que Judas foi chamado, é para essa caravana, é para viver esse poder espiritual que ninguém jamais poderia resistir. Lembra das palavras do Senhor para Josué? Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, aplica o teu coração a essa palavra, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. É para esse reino que Judas foi chamado, é para esse propósito que ele foi chamado, é para viver com esse Deus que tem um plano, aquele plano que Jó vai dizer lá na frente: pensa eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jesus chama Judas para viver um plano onde não há frustração nenhuma. No plano de Deus é que não há frustração. Às vezes nós dizemos assim: fiquei frustrado. Não é o plano de Deus, é alguma coisa fora do plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito, ele não frustra ninguém. O plano de Deus é perfeito. Se houver uma frustração, não é o reino de Deus. Se houver uma lamentação, se houver uma murmuração, se houver uma decepção, não é o reino de Deus, é o reino dos homens. Porque o reino
Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando é que justiça, paz e alegria produzem decepção? Quando é que justiça, paz e alegria produzem tristeza? Quando é que justiça, paz e alegria produzem mágoa? Judas foi chamado para esse tipo de reino, que ia ser estabelecido no coração dos discípulos e estabelecido no coração de todos que acreditassem um dia nessa palavra. Esse é o reino, esse é o momento. E naquele dia, Mateus 10, naquela praia, Judas é convocado com todos os outros para fazer parte dessa grande obra de Deus. Como diz o salmista, na obra de Deus há glória. A obra de Deus é uma obra gloriosa, irmãos. A obra de Deus é uma obra gloriosa. É uma obra que vale a pena lutar e se empenhar por ela. Mas na caminhada algumas coisas aconteceram. Judas foi chamado para viver com Jesus, chamado para aprender com Jesus, foi chamado para que Jesus fosse o seu mestre. E Jesus era o mestre por excelência, o mestre que olhava para a lei, interpretava a lei e dava o sentido correto a essa lei. Não havia um mestre naquela época que fosse semelhante a Cristo Jesus. Então Judas está como mestre dos mestres. Judas está com aquele que pode ensinar as profundezas da graça de Deus para o homem. Judas está andando com aquele que pode de fato revelar os mistérios do reino. Judas não está andando com mais um rabino da época. Ele não está andando com mais um religioso da sua época. Ele está andando com Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele de quem Pedro vai dizer um pouco mais à frente em algum dia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer: Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas quem revelou foi o meu Pai que está no céu. Agora ele faz parte da caravana que tem revelação do céu. Como aquela revelação que o João Batista tem, porque anda com Deus. Ele viu os céus abertos e ele viu o Espírito descer como pomba sobre Cristo. Ele vê Jesus vindo e ele sabe, e ele declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não errou. Por que ele não errou que ele era aquela pessoa? Ele não errou porque ele estava sendo dirigido pela visão dos altos céus. E Judas foi chamado também para ser dirigido pela visão dos altos céus. Mas alguma coisa no caminho deu errado. E aí nós vamos estudar então que coisas são essas que fizeram com que tudo desse errado. E o tema da nossa mensagem hoje é: por que fracassamos onde deveríamos ter sucesso? Por que fracassamos onde deveríamos ter sucesso? Primeira lição que eu aprendo olhando para Judas. Aqui eu li João capítulo 13. É quando ele come o bocado. Os discípulos que estão à mesa estão tão perdidos naquele momento, porque também tinha uma briga para ver quem era o melhor. E aí Jesus fala, ainda deixou claro a quem eu der o bocado. Ele deu o bocado e eles ainda não souberam que era ele, porque o coração deles estava em outra coisa. Quem é? Aquele que eu dei o bocado. E o bocado foi dado, e assim, aí eles ainda assim não entenderam. Mas não é só isso que tem no João, parece que é pouca coisa, mas você vai ler os outros evangelhos, estava tendo uma briga entre eles qual era o melhor, o negócio estava pegando fogo na mesa da ceia. E na mesa da ceia está esse homem, Judas Iscariote, que recebe o pecado, o bocado, de quem o texto diz que Satanás entrou nele, de quem o texto diz que abandona a mesa e ele vai procurar os religiosos para entregar Jesus, para vendê-lo e receber o que ele havia combinado para receber. Mas tem algumas coisas que não estão aqui, mas que estão espalhadas como porção no relato bíblico. E eu agora quero começar a juntar essas coisas para que a gente possa entender onde foi que o Judas fracassou e onde muitas vezes a nossa geração também fracassa. Primeiro ponto: Judas fracassou e às vezes nós também fracassamos
tentativa de que as coisas acontecessem do jeito dele. Você quer ver o texto? Vem comigo que você vai entender o que eu estou te dizendo, porque tem um livro que diz uma coisa que ele fez, porque ele achou que ia controlar a situação, só que a situação saiu do controle. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Judas achou que ia controlar a situação quando entregou a Cristo, só que a situação saiu do controle. Ele tinha em mente o que às vezes nós temos também, o desejo de controlar o resultado, mas o resultado não tem como controlar. Marcos capítulo 14, versículo 44. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o o quê? E levai-o com segurança. Judas achou que eles iriam fazer o que ele havia dito que era para ser feito. Ó, eu vou beijar, eu vou entregar, vocês vão prendê-lo, mas leva ele em segurança. Não o machuquem, não façam nada com ele, porque ele achou, como muitas vezes achamos, que nós controlamos o resultado. Você que está em casa, a única coisa que controlamos é a decisão. Os resultados, ninguém tem controle sobre eles. A única coisa que Judas tinha controle era a decisão. Ele foi lá e entregou Jesus, mas ele achou que poderia controlar os resultados. E às vezes nós fazemos tanta coisa tentando controlar os resultados para que não aconteça a obra, mas não adianta. Não tem como ter o controle sobre os resultados, só controlamos a nossa decisão. Às vezes, por querer controlar o resultado, muitas coisas não acontecem. Eu vou explicar em linhas gerais e você vai fazendo soma também de outras coisas. Que ele entregou e falou assim: ó, leva ele em segurança. Se você descer um pouquinho mais, no capítulo 55 e diante, Jesus está começando a apanhar. A segurança foi embora, a palavra de Judas caiu do chão. Conforme ele vai indo e entrando nos lugares onde ele é julgado injustamente, ele começa a sofrer, começa a apanhar, e é a noite toda. Que segurança é essa que Judas pediu na qual ele fosse levado? Porque ele achou que não era só a decisão que ele controlava, que ele controlava também o resultado, que ele controlava os outros. Mas não deram ouvidos a Judas, e ele começou a perceber que o negócio estava ficando muito estreito. Olha quando queremos controlar os resultados, porque muitas vezes nós queremos controlar o resultado, nós não vamos a todos os lugares, e talvez Deus esteja até pedindo para a gente ir. Porque eu quero controlar os resultados, eu não vou a um determinado lugar onde a gente acha que a chave é quente, porque eu tenho medo de entrar lá, porque eu quero controlar o quê? Os resultados. Porque eu não quero ser assaltado, eu não vou a determinados lugares porque alguém pode assaltar e levar o meu carro, e eu não quero ser assaltado, eu quero controlar o resultado. Porque eu quero controlar o resultado, talvez eu não vá pregar numa igreja lá no fundão, porque as ruas são muito esburacada e vai prejudicar o automóvel. Eu estou controlando os resultados. E aí, por querer controlar o resultado, irmão, porque queremos controlar os resultados, o evangelismo sofre, porque não fazemos, queremos controlar os resultados. Quanta coisa no reino de Deus não é feita porque nós estamos querendo controlar os resultados. Judas quis controlar, só que deu tudo errado. Prende ele, vou beijar, vou entregar, mas leva ele em segurança. Uma segurança que não durou muito, porque quem está levando Jesus são meros homens, e enganoso é o coração do homem, perverso e corrupto, quem o conhecerá? Só Deus, irmãos, sabe como é o nosso coração. E aí, Judas agora vai amargar, e eu vou te mostrar onde ele começa a entender fortemente dentro dele, e não tem como controlar os resultados. Venha comigo, Mateus capítulo 27. Judas começou a entender que a única coisa que ele fez foi decidir entregar Jesus, e dali para frente ele não poderia fazer mais nada, sequer ele seria ouvido em alguma coisa. E olha o que ele acabou recebendo de volta da vida quando percebeu que o resultado não é controlável. Mateus capítulo 27, versículo de número 3. Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado,
anciãos. Judas foi acompanhando o processo. Daqui a pouco ele viu, leva ele em segurança. Não tinha segurança. Jesus foi condenado. Eles queriam matar Jesus. E agora, o que Judas tem na mão é o quê? É arrependimento, é remorso, porque ele percebeu que não tem como controlar os resultados na vida. A única coisa que nós controlamos é a decisão que nós tomamos. E às vezes, por queremos fazer com que o resultado seja do nosso jeito, nós amargamos como Judas amargou. Porque quando eu quero que o resultado seja do meu jeito, eu não confio no meu Pai, eu não confio na direção que Ele me deu, eu não confio no que o Espírito Santo quer fazer através da minha vida. Eu quero controlar os resultados, eu quero controlar, porque quando eu controlo, eu tenho em mim o falso senso de que eu estou no controle e que eu estou numa zona de conforto. Querer controlar o resultado é querer ficar na minha zona de conforto, onde eu sei lidar com as coisas. E se eu for tirado dali, eu não tenho chão. Mas ser tirado dali e não ter chão, não é ir para um campo da fé, onde agora o chão é o chão de Deus. Só que Judas, ele quis que as coisas acontecessem do jeito dele. E agora ele está vendo que não adianta a gente programar as coisas achando que tudo no final vai sair como a gente planejou. Porque agora Jesus está apanhando duramente, severamente. Agora estão cobrindo a cabeça de Jesus, dando soco nele. E estão perguntando para ele: profetiza, Cristo, quem foi que te bateu? Tu não é profeta? Você está com a visão coberta. Fala quem foi que te bateu. Agora ele está vendo as pessoas cuspirem em Jesus. Agora ele está vendo Jesus ser zombado. E de outro lado ele também não vê Jesus fazer nada. Porque tem que se cumprir aquela palavra lá de Isaías: como ovelha muda foi levada até o matadouro. E ele olha e ele vê a palavra dele, ele vê o que estão fazendo. Mas eu havia pedido para levar em segurança, e agora ele está apanhando brutalmente e severamente. Quantas vezes, irmãos que estão aqui, você que está em casa, nós fazemos de tudo para controlar o resultado, mas é um esforço desnecessário e em vão. Talvez vai dar até certo algumas vezes, vai dar certo, mas a realidade é, se aquilo fosse uma coisa de Deus, eu teria muito mais prazer do que o prazer passageiro de ter dado certo, porque eu controlei o resultado. Às vezes nós não falamos porque temos medo do resultado. Às vezes não fazemos porque temos medo do resultado. E aí a coisa fica sem ser falada e sem ser feita. Porque queremos controlar o resultado. Nós não queremos a humilhação. Nós não queremos a rejeição. E se nós formos de fato o que Deus quer que a gente seja, alguém vai rejeitar e eu preciso controlar o resultado. Eu preciso de tal maneira fazer com que as pessoas gostem de mim. E aí eu fico lutando para controlar o resultado, ao invés de viver tudo aquilo que Deus me chamou para viver, o propósito de Deus. Judas queria outra coisa. Ele não queria voltar de Jesus. Ele está atrás de outras coisas. E agora ele se arrepende amargamente. Ele tem um duro golpe e uma dura lição da vida. Não adianta tentar controlar os resultados. Os resultados não são controláveis. As decisões se controlam. Porque decisão eu posso tomar. Agora, o que vai acontecer, como se controla isso? A decisão de não ser desleal lá no serviço, eu posso tomar. Mas como controlar a decisão do patrão de mandar embora, não? A decisão de ser homem e mulher de Deus, nós é que tomamos. Mas como controlar a decisão do patrão que vai me mandar embora porque eu não quis entrar na falcatrua? Como é que controla isso? Isso nem é incontrolável. Mas quando nós queremos controlar isso também, nós entramos na falcatrua porque queremos controlar o resultado. E o resultado controlável é: eu vou fazer isso, senão meu patrão me manda embora. Aí eu firo a mim mesmo, eu firo a palavra, eu firo a voz do Espírito Santo, porque eu quero controlar o resultado. Judas tinha expectativas e ele achou que as expectativas dele seriam da maneira como ele estava pensando. Irmãos que estão aqui, amados que estão em casa, aqui funciona de um jeito, a vida é completamente diferente. Aqui eu idealizo o mundo, mas quando eu vou viver no mundo, eu tenho embates terríveis para vencer. Mas aqui tudo funciona, aqui é extraordinário.
dia a dia? Não é. Na idealização, a gente vai longe. No dia a dia, nós damos meio passo. Mas na idealização a gente, é o mundo que a gente anda. Mas no dia a dia, a gente dá meio passo. Porque o dia a dia não é igual que a gente imaginou na mente que fosse. E Judas tentando imaginar e controlar o resultado. Só que conforme a história foi indo, ele viu que ele não tinha controle sobre nada. Quando queremos ter o controle e não confiamos no Senhor e entregamos, nós sofremos amargamente. Sabe o que nós encontramos no caminho da vida? Amargura e frustração. Porque as coisas não vão sair como a gente planejou que elas saíssem. Porque na nossa mente tudo estava certo, mas na vida real tudo saiu em desacordo com aquilo que a gente planejou ou projetou. Judas, ele não soube fazer a leitura do ambiente no qual ele estava inserido. Ele não soube fazer a leitura do cenário. Quando não sabemos fazer a leitura do cenário que estamos inseridos, nós sofremos muito. Qual o cenário que ele está inserido? É um cenário de religiosidade. E ele não soube fazer a leitura da religiosidade. Ele não soube fazer a leitura do que os religiosos queriam com a pessoa de Jesus. Ele achou que ia ficar tudo certo. E que no final Jesus talvez se defenderia. E Jesus tinha poder para fazer isso. Ele viu Jesus falando lá atrás com os filhos do trovão, os Boanerges, os dois irmãos Tiago e João. Os samaritanos te rejeitaram, vai ficar por isso mesmo? Ele falou assim, eu poderia pedir uma legião, o meu pai mandaria e destruía. Poderia pedir uma legião, Pedro, o meu pai me protegeria e mandaria. Só que o meu reino não é assim. Jesus seguiu o Pai. Jesus não controlou os resultados. Jesus sabia que aquilo ia ser daquele jeito. E ele não fez nada para mudar. Ele simplesmente se entregou ao seu Pai. E ele foi como ovelha muda. Ele poderia trabalhar para mudar o resultado. E ele tinha poder para mudar o resultado. Mas ele não mudou o resultado. Ele seguiu na vontade do seu Pai. E como a gente faz isso na vida? Trabalha para não sofrer. Trabalha para não se frustrar. Só que Deus não me mandou trabalhar para me não frustrar. Ele mandou eu confiar. Ele não mandou eu me esforçar para controlar o que vai acontecer comigo. Ele disse, não ande por vista, ande pela fé. Ele disse, confia. Ele disse, salte se eu te mandar saltar, ainda que seja no completo escuro, porque eu te garanto. Ele não disse, chegue perto da borda e veja se tem um lugar onde você vai cair, que é sólido para você cair, pum, e ficar lá, só pula. Caminha comigo pela fé, porque aquele chão sólido é o teu chão e é o meu chão, mas não é o chão de Deus. Se é um lugar onde a minha zona de conforto não é o solo de Deus, é o meu chão, aqui eu sei o que fazer, aqui eu dou conta, aqui eu controlo. Como aquela música da Alda Célia, quando ela fala que ela vai entregar, como é aquela música? Ela vai entregar todo o recurso humano que ela possa ter como base, mais ou menos isso, para ela. Eu estou entregando as minhas bases de sustentação humanas para o Senhor. Eu quero confiar nele daqui por diante. Tem uma Alda Célia que fala sobre isso. Eu não me lembro exatamente, mas a linha é essa aí. Religiosidade estava pulsando e ele não fez uma leitura do ambiente. Havia heresias, mudanças doutrinárias. Paulo falou isso para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4. Que as pessoas se juntam querendo homens que falem de acordo com o seu próprio desejo. Ele falou que tinha gente que andava de acordo com a sua própria vontade, que se introduziam nas casas uns dos outros, levando vantagem. Aquela mente herética da sua época, ele não fez, irmãos, a leitura das mudanças da doutrina. Ele viu todos os rabinos, viu Jesus. Ele pôde conferir, mas ele sequer prestou atenção, porque ele não fez a leitura necessária. Temos que aprender a fazer a leitura de como as coisas estão funcionando. E se fizermos bem a leitura, todo mundo indo para lá.
porque você já fez a leitura que ali vai se arrebentar tudo. E o caminho mais seguro é onde? É aqui. Os religiosos tudo vindo para cá. E Jesus fazendo o quê? Indo para lá. Aí deu um choque, por quê? Jesus estava na contramão. É a leitura que tem que se fazer. Vou explicar isso mais esmiuçado. Estou no ambiente. Trabalho, familiar, seja o que for. Começou a rolar a fofoca. Aonde vocês acham que isso vai dar? Aonde isso vai dar? Já tem que fazer a leitura e ó, sair fora. Porque quando arrebentar, você tá cava, mas eu saí. Porque essa não é a minha praia não. Você tava lá, mas eu saí. Porque essa não é a minha praia não. Porque a hora vai arrebentar. Porque tudo que está oculto um dia vai ser revelado. Tá vendo que já vai dar problema? Sai fora. Fazer leitura. Isso aqui vai dar problema. Vou embora. Vou sair daqui. Eu já fiz a leitura. Tô saindo. Quando arrebentar, aí eu passei por lá, até tava lá. Mas ó, essa hora aí eu já saí já. Leitura, ele não fez leitura. Ele tinha que ter feito a leitura das palavras de Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, 12, Jesus falou assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, Jesus já está apontando, ó, o esfriamento do amor. Aqueles homens, irmãos, via de regra, queriam pegar Jesus de alguma maneira. Judas estava cansado de ver isso. E eles queriam pegar de qualquer maneira, eles queriam pegar Jesus. E Judas estava cansado de ver, e ele sequer fez essa leitura. Jesus falou em Lucas 18, 8, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, falta de fé. Eles não acreditavam na pessoa de Jesus. O próprio Herodes, diz a Bíblia, ele sabia o motivo pelo qual eles estavam entregando Cristo. Herodes sabia que era inveja. E o Judas não soube fazer, irmãos, a leitura desse negócio, e ele foi indo. Ele deu vazão aos seus sentimentos, seguiu o seu pensamento e foi indo, e olha onde desenvolveu as coisas. E com base em Judas, e com base no que está acontecendo aqui, eu queria dizer, abandonemos nossas expectativas sobre Jesus, deixemos Ele se revelar a nós, vamos parar de querer controlar o reino de Deus, deixemos-nos guiar em seus caminhos como deseja, seremos felizes no amor dele. Temos que parar, irmãos, de querer controlar o reino de Deus. Tem um monte de coisa que não está acontecendo, que a gente quer controlar até o reino de Deus. Tem um monte de obra que não pode avançar, porque nós queremos controlar até o reino de Deus. Porque controlar dá o sentido errado e falso de segurança. Só que segurança não é ter controle, segurança é entrega. A segurança não está no falso controle, a segurança está na entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você que está ouvindo aí em casa, a segurança não está no controle do resultado, a segurança está na entrega ao Senhor Jesus. E Jesus trabalha, o nosso Deus trabalha. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Isaías estava certo. Lê Isaías lá nos últimos capítulos. E ele estava certo. Ele diz assim, ó, nunca vi um Deus que trabalhe além de ti, por aquele que nele espera. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Jesus disse isso lá em João capítulo 5. O meu Pai trabalha até agora, versículo 17. E eu trabalho também. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Quando decidimos, irmãos, não controlar o resultado, mas entregar, e precisamos entregar no reino, na família, na sociedade, no emprego, seja o que for, nós temos que decidir entregar o controle para o Senhor e confiar nele, independentemente de qual seja o resultado. Sabe por quê, irmãos? Vou dizer mais uma vez: enganoso e corrupto é o coração. Quando for bom, nós vamos dizer que é o quê? Porque o coração é corrupto. Quando for bom, o que vamos dizer? Hã? E quando for doce, o que vamos dizer? Está na Bíblia. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ainda coloca um peso de ai daquele que diz que o doce é amargo e
maneira de interpretação nossa, por causa do pecado, é muito esquisita. Então nós precisamos confiar para que Ele nos guie no caminho, na vereda reta. Nós só podemos entender se Deus nos guiar, se a nossa mente ganhar a frente, se o nosso coração ganhar a frente. O que é doce vai virar amargo, e o que é amargo vai virar doce. Nós vamos inverter tudo. Judas conduziu, imagina Judas vindo, né? O que Judas achou que era daquela caravana? O que Judas achou que ele era na caravana que veio prender Jesus? Ele achou que estava liderando alguma coisa. E ele veio todo bobo. Ó, é assim, o negócio é o seguinte: vou chegar lá, e veio dando instrução. Vou chegar lá, que a Bíblia diz que ele deu instrução, né? Ó, é aquele que eu chegar, é aquele que eu beijar. Prende ele, mas leva ele em segurança. E ele veio todo bobo, porque o coração do homem é o quê? Enganoso. Todo bobo liderando a caravana. Vem comigo, eu sei onde ele está. Vocês não sabem, mas eu sei. Ele está onde? Eu sei onde ele está. Porque Jesus não escondia nada. Jesus sabia que ele estava lá. E ele foi liderando que nem um bobo, achando que era, e foi. Irmãos, eles só queriam colocar a mão em quem? Judas estava sendo usado e nem sabia, nem se deu conta. Quando colocaram a mão em Jesus, já era Judas. Você não é ninguém. Sua palavra não vale nada. Você já cumpriu o seu papel. Era só entregar ele. Só isso. Porque o coração do homem é enganoso. E querer controlar resultado, irmãos, é amargura, frustração e decepção no final das contas. Porque fracassamos onde deveríamos ter sucesso. Porque muitas vezes nós queremos controlar o resultado e não confiar que Deus, Ele vai fazer com que as coisas possam ser produzidas para o nosso próprio bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus não anda por vista. Quem ama a Deus anda por fé. Quem ama a Deus não confia em si mesmo, confia no Senhor. Quem ama a Deus não planeja na sua área de segurança, planeja os planos de Deus. Segunda coisa que eu aprendo, dentro do tema e olhando Judas, nesse enredo, pegando ali e trazendo para cá, amarrando o outro, para chegarmos em algum lugar. Segunda coisa, por que fracassamos onde deveríamos ter sucesso? Porque ao invés de conhecer, decidiu levar vantagem com a pessoa de Jesus. É ou não é? Ao invés dele conhecer Jesus, ele decidiu levar vantagem com a pessoa de Jesus. Vamos ao texto. João, só voltar um pouquinho, estamos no 3, João capítulo 12, verso de número 6. Vai dizer a Escritura: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava dali o que se lançava. Então João não estava preocupado que a mulher estava desperdiçando o nardo. Ele estava preocupado em fazer com que aquilo se transformasse em dinheiro, porque ele ia tirar da bolsa. Ele tinha as duas opções: querer levar vantagem com a pessoa de Jesus ou conhecer a pessoa de Jesus. E ele optou em seu coração levar vantagem com a pessoa de Jesus. Mateus 26. Eu estou somando os versículos e puxando para os irmãos sair de casa ainda bem amarrar e ver que isso está amarrado, não tem nada solto. Mateus 26, verso de número 15. Ele procurou os religiosos e falou o seguinte: ele disse: que me quereis dar e eu vou entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Versículo 16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Desde então Jesus para Judas, ao invés de ser conhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo, o revelado do Pai, o Messias, o ungido, Jesus para Judas era moeda de troca, era mercadoria, Jesus foi aquilatado 30 moedas de prata.
Judas combinou, e olha o texto que eu li, desde aquele dia, ele buscava ocasião para entregar, ao invés de conhecer a Jesus, de saber quem ele era, o reino que ele veio trazer, ao invés, irmãos, de ser guiado às águas tranquilas e aos passos verdejantes. Que coisa extraordinária! Quero até dizer aqui nesse momento, eu não sei quando você vai ouvir líder, hoje, amanhã, depois, de dia, de tarde ou de noite, presta bem atenção, isso é princípio ministerial, tem que ter água e tem que ter pasto, para de ficar entretendo as pessoas, tem que ter água e tem que ter pasto. Entretenimento não vai dar certo, entretenimento incha, entretenimento não alimenta, tem que ter água e tem que ter pasto, tem que comer e tem que beber. Entretenimento não enche ninguém, vai dar errado no final. Vai dar errado no final, é palavra, pasto e água, está na Bíblia. Eu guiarei minhas ovelhas aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Tem que alimentar, meu querido, ensina a palavra de Deus. Judas aquilatou o valor. Mateus 27, venha comigo. Você tem que ler esses versículos para fazer a junção dessa ideia de que ele sai daquela mesa e ele vai vender Jesus. E ele pensa que ele está no controle, mas o negócio vai fugindo pela mão dele, vai fugindo, e tudo que ele fica é remorso e arrependimento. Mateus 27 diz assim a Escritura. Então Judas, versículo 3, então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue, ou a Céldama, vai depender da versão. Então se realizou o que for anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomando as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, e o qual os filhos de Israel avaliaram. Então essa era uma profecia, tá? Você vai encontrar Zacarias 11, 12 vezes, vai citar esse enredo. Então havia uma profecia. Ele vai lá, ele vai vender, ele sai da ceia, pega um bocado, ele come um bocado e ele se levanta, e já era noite, e ele vai procurar os principais, porque Jesus para ele é meramente uma mercadoria de troca. Ele quer levar vantagem com a pessoa de Jesus. E ele sempre quer levar vantagem ministerial. Ele ficou com a bolsa, ele poderia ter feito algo extraordinário. Se ele tivesse o coração necessário. Se ele tivesse aprendido com Jesus. Se ele tivesse dado crédito. Mas não pensemos nós que Judas era o único ou o primeiro a usar religião para levar vantagem ou benefício próprio. Religião ou religiosidade. Judas não era o primeiro. Isso já havia acontecido antes. O interesse financeiro e o apego aos bens materiais. Paulo, quando escreve a Timóteo, o que ele fala para Timóteo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, Timóteo, cuidado, porque muitos líderes transpassaram a si mesmos e desviaram-se da fé. Por isso que foi um líder que disse: se te oferecerem um reino humano para você ser o rei e o governador, não abandone o reino de Deus, não se rebaixe, que você vai se rebaixar. Isso já havia lá. 1 Timóteo 6 fala sobre isso. Jeremias 5,31, eu cito direto aqui. Os sacerdotes e os profetas de mão dada, engordando, enganando o povo, e o povo também gostando de ser enganado.
E Deus vai dizer para eles: juízes, julguem com retidão. Isso está espalhado em todo o contexto bíblico. Judas não é o primeiro a usar a religião em benefício próprio. E também não será o último. Há anos atrás, a igreja era vista de outro jeito, pastor era de outro jeito, mas foi tanto roubo, irmãos, foi tanta lambança que foi sendo feita, que hoje, em determinado lugar que a gente chega, e se souberem que a gente é pastor, é uma encrenca, por tanta coisa que foi feita, por pessoas que tinham esse tipo de título. Mas as pessoas também não sabem, né, biblicamente, o que é pastor. Então é uma visão de mundo sobre a figura, é uma visão de mundo sobre a igreja. O mundo não sabe o que é igreja, o mundo não sabe o que é ofício de pastor, o mundo não sabe disso. O mundo julga de acordo com o que ele entende. E você vai explicar, talvez a pessoa nem entenda. Por quê? Ela pode não entender. Talvez não entenda mesmo, né? Porque a Bíblia diz o quê? Só pode entender quem? Só tem um que entende, irmãos. Reino de Deus, só tem um que entende. O espiritual. Eu falo sobre ele. Em vez de ficar gastando um tempo, não dá mais tempo para explicar coisa para essa pessoa, não. Rapaz, procura conhecer, você vai saber. Esse que você está falando mas procure conhecer outros, além desse. Conheça um que não te dê argumento para falar o que você está falando. Esse aí te deu argumento, conheça os outros. Essa irmã te deu argumento, conheça as outras mulheres. Não é só essa não, tem mais mulheres de Deus. Vai conhecer outras mulheres e veja se você tem o mesmo argumento que essa te deu. Vai conhecer outros pastores, você tem o mesmo argumento que esse te deu. Vai lá, conheça mais. Não fica só com esse, com a ideia desse aí não. Conheça pessoas de Deus para você ver de fato. Conheça gente que ora, conheça gente decente, comprometida. Aí você vem dizer como eles são. Tenha experiência com gente assim, que teve um caráter moldado. Aí vem assim falar. Realmente, conheci um cara de caráter moldado. Ele realmente é muito ruim. Eu duvido que uma pessoa transformada vai dar tanta coisa para as pessoas falarem. Não estou dizendo que estou falando sobre perfeição não, tá, irmão? Não existe perfeição. Eu dou graças a Deus porque Ele não quer que eu seja expert em nada, porque então não estaria aprendendo coisa nenhuma. Porque quem já não precisa aprender nada. Aprender o quê? Eu já sei. Nós estamos numa jornada. Eu estou aqui que nem um desesperado, pregando um dia após o outro. Estamos aprendendo, estamos aprendendo, estamos aprendendo. Precisamos conhecer o amor de Deus. Porque eu sei que Deus não espera que eu seja expert em nada. Porque eu estou aprendendo. Isso está escrito onde? Aqui, Mas também sei que Ele não quer que eu use isso como desculpa. Eu sei que Ele não vai ficar colocando peso sobre mim, porque eu ainda não sei, mas também sei que Ele não quer que eu dê desculpa porque não sei, porque Ele me dá a ferramenta para aprender, se eu buscar. Paremos de usar o nome de Jesus em benefício próprio. Tem pessoas morrendo na condenação eterna. Paremos de usar o nome de Jesus em benefício próprio. Tem gente indo para o inferno. Precisamos falar sobre Jesus, o que Ele é, ensinar o Evangelho. Vamos confessar o nosso pecado. Vamos nos arrepender e ser libertos pelo amor que salva e restaura o homem. Líderes, parem de usar o nome de Jesus em benefício próprio. Tem gente morrendo e indo para o inferno e o rei está voltando. Vamos confessar o nosso pecado, cada um confessa o seu e vamos fazer o que temos que fazer. Porque Judas se perdeu, porque ele entendeu que Jesus era só moeda de troca, era só para benefício dele. Vamos fazer a coisa certa. Porque fracassamos onde deveríamos ter sucesso. Terceira coisa ainda sobre Judas.
Porque ao invés de realizar, ele desprezou o seu bispado entre os discípulos. Ah, irmãos, aquele dia, naquela praia, aquela voz: eu escolho Judas Iscariote. Ah, se ele tivesse entendido aquele dia, aquela voz naquela praia, se ele tivesse entendido aquele chamado, aquele dia naquela praia, ah, irmãos, ah, meu amigo, tudo seria muito diferente. Atos capítulo 1, final dessa história do Judas que levanta lá no livro que a gente leu, João capítulo 13, que levanta, sai da ceia e vai procurar os religiosos para vender Jesus. Olha onde foi chegar a história do Judas, o fim que teve esse homem. Atos 1, 15 a 20. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Pedro está trazendo à luz, irmãos, uma palavra que está lá no Salmo 69, 25, e uma palavra que está no Salmo 109, versículo 8. Era uma oração que era feita, ele está dando uma nova interpretação. Era uma oração que era feita contra inimigos cruéis, e ele está dando uma nova interpretação a essa palavra, porque naquele momento os discípulos, eles não estavam regozijando. Não tem regozijo aqui não, irmãos. Às vezes as pessoas leem e interpretam errado. Eles não estão regozijando não. Que bom que o desgraçado do Judas não está mais no nosso meio. Não é isso não. Havia uma esfera de tristeza, uma esfera de desalento, porque um se perdeu. Um desalento por tudo aquilo que Jesus ofereceu, que ele desprezou. Não é alegria não. Eles estavam orando, buscando a Deus, porque tinha uma esfera que não era boa, e eles foram buscar Deus. E aí essa palavra vem e Pedro dá uma interpretação para ela. Olha, já que a palavra diz que um estava e foi tirado, precisamos agora levantar outra pessoa. E a palavra trouxe consolação. Como um sai, o outro precisa entrar. E o texto em sequência vai dizer que eles não estão substituindo Judas, que ele morreu não. Judas não perdeu o bispado, o serviço entre os discípulos, porque ele morreu não. O texto vai embora, vai lá para baixo, você lá em casa. Se ele se desviou, ele perdeu porque se desviou. Então, vai dizer aqui embaixo, eles estão trocando porque ele se desviou do que ele tinha, o encargo que era dele. E a grande pergunta é: como é que a palavra tem sido cumprida nas nossas vidas? Vou falar de novo, você de casa, não estou falando de perfeição, não é nada disso, mas estou perguntando: como é que a palavra está se cumprindo na nossa vida? Como se cumpriu na vida do Judas? Da pior maneira possível. Citei aqui lá em cima: enganoso é o coração de Jeremias, capítulo 17. O que confia na força do próprio braço habitará numa terra inabitável, salgada, que não cresce nada, porque o coração é enganoso. E aí, o que eu quero ressaltar com isso, que ficou para Judas, que deve ficar para nós, é uma lição com o tempo que já passou. O
O homem não tem cuidado com o seu interior. As pessoas não se preocupam com o que existe dentro delas. Judas simplesmente roubava a bolsa e ele não se preocupava e não se perguntava por que é que eu tenho a necessidade de roubar a bolsa. Eu estou andando com um homem que pega 5 pães e 2 peixinhos, que levanta a sua cabeça para o alto, que ora ao seu pai e que me entrega na mão um mero sanduichinho que vai saciar 2 ou 3 pessoas, e quando eu vou entregando para as pessoas, vai multiplicando, porque é que eu tenho necessidade de pegar para mim. Jesus pegou, isso dá uns 2 sanduichinhos, 5 pães e 2 peixes. Isso dá 2 sanduíches, 2 pães e 2 peixes, corta o pão, bota o peixe no meio, falando aqui do nosso jeito. O resto é tudo pão com epa. O cara vai morder epa, porque ele não achou alma, não achou nada dentro. Tipo um pão que me ofereceram numa banda de Minas. Tava lá e no final serviu um cachorro quente. E eu comecei a morder o cachorro quente com a maior vontade. E dei uma mordida e nada. E dei 2 mordidas e nada. Dei a terceira e nada. O cachorro quente estava sem alma. Eu não encontrei a alma do cachorro quente, irmão. Faltou a salsicha. Pô, mineiro é um povo bom. Vai ver que a pessoa que serviu esqueceu da alma do cachorro. Porque o povo mineiro é bom. A gente come a dessa quando vai em Minas. É ou não é? Mas naquele dia pode ter acontecido de que a pessoa que fez o cachorro quente esqueceu da alma. Eu vou pegar a alma. Estava sem alma. Mordi, cadê? 5 pães. 2 pães tem peixe, tem alma. E o resto? O máximo que aquilo dava eram 2 sanduíches e olhe lá. Dependendo de quem come, um só comia os 2. Que eu sei que bateu na mão de Judas e ele foi dando. Por que pegar? Quando se tem um Senhor que é provedor, quando se tem um Pai que é chamado de Jeová Jireh, o Deus da provisão, por que não olhar o que está acontecendo comigo? Por que eu tenho necessidade de fazer isso? O homem não se preocupa muito com o seu interior. Judas não se preocupou e o fim dele foi desastroso. O caminho de Judas no final foi frustração e decepção. Mas ao final de tudo, ele tem que ficar decepcionado com quem? Quem atrapalhou ele? Quem prejudicou Judas? Ele teve tudo. O texto que eu li na mesa da ceia, Jesus chamou todos eles. Jesus os amou a todos até o fim. Está escrito no texto. Ele teve tudo que todo mundo teve, mas ele não sondou o seu coração, não fez um autoexame. O que Paulo fala sobre a ceia? Examine-se. Se o Judas tivesse se examinado. Quizá Paulo não esteja falando para ele se examinar, por quê? Por conta do exemplo daquele dia na ceia com Jesus. É que olha, Judas desencaminhou. Examine-se, pois o homem for o íntimo olhar para si mesmo. Salmo 109:17. Quem sabe eu não se possa falar sobre a lei da atração, porque lá diz o seguinte: amou a maldição? Apegue-se a ele. Detestou a bênção? Se afaste dele. Você já amou a maldição? Ela veio. Detestou a bênção? Ela foi embora. Lei da atração. Em outras palavras, vou falar lei da atração. Em outras palavras, lei da semeadura. O homem às vezes não presta atenção na semente. Eu vi um pastor dizendo essa semana, achei muito interessante. Ele falou assim: às vezes Deus dá a semente, mas a gente come a semente. É para plantar, a gente come a semente. A semente não é para comer, irmãos. É o fruto da semente que se come. A semente é para plantar. Eu achei interessante ele falar. Eu estava no auditório e ele falou. Estava dando palestra, ele falou.
semente, joga, rasga a terra, ara a terra, joga a semente, e a semente, ela traz o fruto. E eu, preparando essa mensagem, eu fiquei pensando o seguinte, irmãos, que hoje a mensagem parece soar desse jeito. Pensa, olha o escopo geral, olha o que vem acontecendo no geral. Parece que de um tempo para cá, Jesus começou a dizer assim para a igreja: ó, eu fui pleno, mas vocês podem ser o quê? Eu fui pleno, mas vocês podem ser o quê? Que não tem problema não. Ok, ele foi pleno, o contrário dele. Parece que de um tempo para cá, dizendo assim: eu fui pleno, vocês podem ser medíocres, não tem problema não. Eu me dediquei e consagrei, mas você não precisa fazer isso não. Tem gente já pregando por aí que não é necessário mais orar, jejuar e fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Parece que Jesus começou a dizer de um tempo para cá: eu me separei para o meu Pai, me dediquei a Ele, mas vivam como vocês quiserem. Parece que agora é essa mensagem, que a mesa virou. Que a mesa virou ao contrário, né? Não é mais aquela mesa do templo, onde está um vendilhão e ele está limpando o templo. E fez isso por 2 vezes. Agora parece que a mesa virou. Eu tive uma vida digna, vivam de qualquer maneira. Parece que a mensagem hoje é essa. Eu entreguei tudo, vocês retenham tudo. É só olhar o panorama geral. Eu tratei as coisas do meu Pai como coisa preciosa. Vocês podem tratar de qualquer maneira, não tem problema não. Eu aceito. Eu amo muito vocês. Essa é a outra problemática de só pregar o amor e nada mais do que isso. Irmão, Deus ama. É esse Pai do qual cantei aqui. Mas não, Deus não só ama não. Pronto, acabou, não tem mais nada não. Deus ama, mas Ele é justo. Ele tem uma palavra que Ele não vai abrir mão dela. Ele tem um caráter que não vai ser mudado nem pela sua igreja. Ele é e sempre será o mesmo. Mas parece que de um tempo para cá, que Jesus disse: eu fui pleno, mas a minha igreja pode ser medíocre. Eu gastei a minha vida, mas você pode viver a sua. Parece que mudou. Ele disse: aquele que fizer o quê com a sua vida? Parece que isso agora é besteira. Ele falou: aquele que perder a sua vida por amor de mim, do meu evangelho, vai ganhá-la. Mas parece que agora inverteu. Ganhe a sua vida, viva no mundo, aproveite, cresçam quanto vocês puderem crescer. Às vezes eu tenho essa sensação quando eu olho para essa coisa grossa que eu estou vendo, quando eu vejo algumas coisas na televisão, quando eu vou a alguns lugares que parece que só até ET. O que é que o pastor Pedro está pregando? Parece que a pessoa se pergunta: o que esse senhor está pregando? Que evangelho é esse? Coisa estranha, né? Mas não sou só eu não, a gama de gente que está tendo a mesma impressão. Que evangelho é esse que está pregando? Isso não é evangelho não. Dedicação, consagração, preço a ser pago, não é preço de salvação não. Irmãos, todos que estão aqui, você que está em casa, salvação não tem preço nenhum. Mas como não pode haver um preço para santificação? Como é que eu posso me santificar sem abrir mão de nada? Como é que eu posso mudar sem abrir mão daquilo que precisa ser mudado? Não tem como, isso não existe. Como eu faço isso? Mudo sem abrir mão do que está me pedindo de mudar. Como eu posso receber a coisa certa se não abrir mão da coisa que eu estou fazendo errada? É o preço que se tem que pagar, não tem como. Jesus não me chamou para ter
chama para ter uma vida pela fé de muitas vitórias. Fechemos hoje a porta do nosso coração para aquilo que vai nos amarrar mais ainda nesta vida. Prestemos atenção ao que estamos semeando. Vamos nos desarmar e vamos nos desamarrar. E Jesus é quem vai fazer isso. Judas foi amarrando cada vez mais o seu coração. Quando não entregou para Jesus, ele foi prisioneiro dele mesmo. O seu final foi horrível. Ele se enforcou, a corda arrebentou, ele caiu debaixo do precipício. Suas entranhas se abriram todas. Povo de Deus, precisamos fazer a obra, povo, de acordo com a palavra, porque fracassamos onde deveríamos ter sucesso, por causa das expectativas erradas de que as coisas acontecem do nosso jeito, que queremos controlar o resultado, porque ao invés de conhecer Jesus muitas vezes só queremos a vantagem que o nome dele pode trazer e as bênçãos que ele pode dar, porque ao invés de realizar o ministério, às vezes nós desprezamos o que ele nos deu. Só teremos sucesso no plano perfeito de Deus e nada mais. O justo viverá da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixemos a nossa zona de conforto, vamos confiar no Senhor. O resultado está nas mãos do nosso Deus, e Ele vai fazer tudo em prol do bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas que Ele fizer vão cooperar para o nosso bem. Aleluia. Fechemos os nossos olhos em nome de Jesus. Se estão aqui, você que está em casa, vamos confiar no Senhor. Dizer para Ele os resultados. Não sabemos como serão, mas confiamos no Senhor. O resultado de ir, não sei como vai ser, mas eu confio. O resultado de obedecer e ficar, não sei como vai ser, mas eu confio. O resultado de aceitar o chamado, não sei como vai ser, não sei o que vem, não sei das lutas, mas eu confio, Pai. Lá naquela praia, o seu nome foi chamado, ele foi escolhido, mas ele decidiu andar do seu próprio jeito. E ele perdeu o seu encargo, o seu ofício. Ele desprezou o seu chamado. Precisamos obedecer ao nosso Pai. Precisamos amar a vontade do nosso Pai. Precisamos conhecer a vontade do nosso Pai e andar com Ele. É o Pai que tem o conselho. Ele nos aconselha através do seu Filho. Quer conhecer o Pai, conheça o Filho. Filipe, estou há tanto tempo convosco. João 14, 6, 7, 8. E você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Conheçamos a Jesus. Conheçamos sua vontade. Conheçamos sua pessoa. Vivamos o seu Evangelho. Eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de graça. Estou falando de relacionamento. Estou falando de vida com Deus. Jesus não mudou. Ele não foi pleno e está dizendo, sejam medíocres. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos em Cristo Jesus. Eu e tua noiva, tua amada igreja, agora oramos a Ti. Agora buscamos a Tua face. Nós, como noiva, declaramos nossa dependência.
submissão ao Senhor, essa total dependência, esse aconchego contigo, esse conhecer a tua vontade acerca da igreja e esse experimentar essa graça um dia de cada vez, o renovo de hoje, depois o renovo de amanhã, a transformação de hoje, a transformação de amanhã, a mudança de hoje, a mudança de amanhã, para que a nossa história no final não seja semelhante à história de Judas, para que nós sejamos, ó Pai, daquela parte do pequeno grupo, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, para que sejamos da parte do grupo pequeno, os poucos, para que fazemos parte daquela multidão que João viu celebrando diante do teu trono, Senhor. Para que a nossa história fique como legado, não o legado da perfeição, mas o legado de quem perseverou, legado de quem lutou, legado de quem foi andando para frente, legado de quem te ouviu dizer: diga ao meu povo que marche, caminhou, ó Deus, rompendo e vencendo as adversidades, impossibilidades e dificuldades. Legado de quem tropeçou, mas se levantou, ergueu-se no poder do nome de Jesus e seguiu a sua jornada. Ó Deus, em nome de Jesus, vem com a tua graça, que a gente não fracasse onde deve ter sucesso. Aquele era o melhor grupo, aquele era o único mestre, o mestre dos mestres. Aquela caravana era a caravana ideal. Aquele chamado era o chamado mais importante de todos. Aquela direção era a direção perfeita, boa e agradável. E o texto de Atos vai dizer que Judas se desviou, abandonou o propósito, o encargo, o ofício. Compaixão de nós, Pai, para que possamos abraçar tudo que foi conquistado por Jesus na cruz e anunciar o reino até que Ele venha. Como é, ó Deus, uma das ideias da ceia, fazer isso em memória de mim, até que Ele vejam vir e possam celebrar comigo no reino do meu Pai, até que Jesus volte. Viver o reino aqui na terra, a salvação que Ele veio trazer, com tudo que a salvação implica, não só com os benefícios, mas também com todo o comprometimento que implica a salvação, com a santificação, com a renúncia, com o tomar da cruz e com o seguir Jesus, um dia após o outro. Obrigado, Pai. Bendigo o teu nome, te exalto nesta noite santa, especial e separada. Leva essa palavra, Senhor, aos corações espirituais e os desperta mais ainda nesta noite. Alcance, Senhor, aqueles que ainda vão ver em outro dia, mas que são espirituais, que sejam alcançados e tocados com uma profundeza extraordinária, assim como todos nós aqui o podemos ser também, e que tudo isso possa redundar
maravilhosa. Não uma semana que não envolva lutas. Lutas fazem parte da vida. Não uma semana que não envolva adversidade. Vai ter adversidade, vai ter problema, vai ter um monte de coisas, mas Deus deu aos servos a direção necessária. Guia os passos, conduz, toma pela mão direita, que cada um te ouça dizer: não temas, meu filho, eu te seguro, eu te fortaleço, eu te sustento. E cada um encontre durante a semana sua provisão em Cristo, seu milagre em Cristo, seu renovo em Cristo, sua graça em Cristo. Que cada um encontre durante a semana em Cristo Jesus as necessidades reais de sua vida, de sua alma. Eu te peço, Senhor, isso. Abençoa cada família ao alcance dessas ondas de internet nessa noite abençoada. Realiza a tua obra. Salva, Senhor. Completa a salvação nesses lares. Leva o milagre. Leva o despertamento. Une o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Quebra as barreiras do relacionamento. Fale as mentes dos corações. Anima, dê força para que toda barreira de relacionamento caia por terra e eles possam viver a plenitude de andarem juntos. Em nome do Senhor Jesus. Os que estão aí ouvindo, os que ouvirão mais tarde, quando chegarem os tempos, os que serão alcançados a partir do dia de amanhã, ou talvez até antes que fique essa noite.